O caqui é uma fruta em forma de tomate laranja, também é conhecida pelo nome de diospiro. Ele é uma fruta nativa da Ásia, particularmente do Japão e China, e está com popularidade crescente no Brasil. Se você nunca comeu um caqui antes, desconfie de seu sabor. Dependendo da variedade, os caquis podem ser adstringentes ou não adstringentes. Se você gosta de sua doçura suave, o caqui pode ser uma maneira saudável de introduzir mais variedade no seu consumo de frutas. O caqui é naturalmente muito pobre em gordura, com menos de 2 gramas cada fruta. O caqui também é pobre em proteínas, ele tem menos de 1 grama por fruta, mas em outros nutrientes ele é muito rico em potássio, beta-caroteno. Ele também fornece muita vitamina C, folato, fósforo e cálcio. Durante séculos, os frutos do caqui, junto com seu extrato de folhas e sementes, foram utilizados na medicina popular oriental para tratar uma série de doenças. O caqui oferece um nível excepcionalmente alto de luteína e zeacitina, duas formas de beta-caroteno que tendem a se acumular na retina. Esses compostos agem como antioxidantes, protegendo contra a perda de visão causada pela degeneração macular relacionada à idade. Além disso, o conteúdo de vitamina C e E do caqui também protege contra danos oxidativos. O caqui contém um composto natural chamado fisetina, um antioxidante com vários benefícios para o cérebro. A fisetina melhora a memória de longo prazo, previne disfunções neurais e protege contra o declínio cognitivo relacionado à idade. A fisetina, que também pode ser encontrada em maçãs, morangos e na raiz de lótus, também reduz os danos cerebrais causados por derrames exêmicos. E ao aumentar os níveis de serotonina, a fisetina fornece efeitos antidepressivos. Quando se trata-se da saúde cardíaca, frutas e vegetais reinam. Uma grande revisão de estudo mostra que comer 10 porções de frutas e vegetais por dia reduz as taxas de doenças cardíacas em cerca de 28% e o risco de morte prematura em cerca de 31%. O potássio no caqui reduz a pressão arterial, enquanto o folato e a vitamina C ajudam a prevenir derrames e ataques cardíacos. Com 6 gramas de fibra por fruta, comer um ou mais caquis contribui para a recomendação de pelo menos 25 gramas por dia. Frutas na categoria laranja e amarela, incluindo o caqui, mostraram reduzir a taxa de câncer de colo em mulheres. Acredita-se que o conteúdo de beta-caroteno ajuda a controlar o crescimento e a disseminação das células cancerosas. O caqui também é uma boa fonte de fibra, essencial para uma boa digestão e para a remoção regular das toxinas do corpo. As folhas do caqui são ricas em compostos vegetais benéficos que se acredita-se ajudarem com uma variedade de doenças. Pesquisas recentes estudaram seu potencial para a saúde óssea, descobrindo que os polissacarídeos nas folhas de caqui inibem a expressão genética dos osteoclastos, as células responsáveis pela degradação óssea. Esses achados indicam possíveis benefícios na prevenção da osteoporose, pós-menopausa e artrite reumatoide. As alergias ao caqui são raras, mas possíveis. Além disso, a síndrome da alergia oral pode ocorrer em pessoas alérgicas ao pólen e desencadeada por certos alimentos vegetais, incluindo o caqui. Se você tiver problemas estomacais como esvaziamento gástrico, retardo ou histórico de cirurgia estomacal, é melhor evitar o consumo de tais alimentos. Adstringentes. Quando os compostos naturais em folhas verdes se combinam com suas partículas não digeríveis, seja fibras em sementes, cascas, etc., pode-se desenvolver uma formação chamada bezoar. Essa obstrução intestinal geralmente precisa ser dissolvida ou removida cirurgicamente. Os dois tipos principais de caquis são os caquis japonês e o americano.
Caqui japonês, também chamado de fruta caqui, é amplamente cultivado no Japão e na China, com popularidade se espalhando-se pela Europa. No Brasil, os caquis são cultivados comercialmente nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, mas os quintais domésticos de todo o país também podem produzir certas variedades. Os caquis estão na temporada de colheita durante os meses de fevereiro a julho. Você pode encontrá-los com outras frutas exóticas nos supermercados ou hortifrutis. Procure caquis roliços, mas não firmes. A pele deve ser brilhante e sem manchas. Variedades não adstringentes podem ser comidas antes de amolecerem. No entanto, as variedades adstringentes devem amadurecer em temperatura ambiente até que a casca se torne laranja translúcida. A polpa de um caqui adstringente maduro deve ser gelatinosa e líquida antes de ser consumida. Manuseie o caqui como faria com outros tipos de frutas frescas. Lave bem em água corrente antes de comer ou cortá-lo. Depois de fatiado, guarde o caqui coberto na geladeira e use ele em alguns dias. Mantenha o caqui separado de outros alimentos que possam causar contaminação potencial, especialmente carnes ou peixes crus. Se a fruta parecer excessivamente madura ou começar a cheirar rançosa, descarte ele. Existem diferentes maneiras de usar o caqui, com base na variedade específica. Combine caquis frescos com queijo e transforme-os em geleia. O caqui também pode ser popular como sobremesas, como pudins e creme. Adicione caqui a uma salada salgado doce, da mesma forma que você adiciona tomate e outras frutas. Você também pode desfrutar de caqui seco sozinho ou como cobertura de iogurte ou sorvete. O método tradicional japonês de secar o caqui adstringente envolve a remoção da coroa da folha e a remoção da pele e a suspensão para secar ao sol. O açúcar branco em pó eventualmente se precipita-se, cobrindo a fruta e tornando-se uma guloseima doce. A árvore do caqui gosta de uma posição aberta ensolarada com boa circulação de ar, mais protegida dos ventos fortes. O caqui se beneficia-se de ser cortado no momento do plantio. Assim, ao remover a ponta em crescimento, você pode estimular a produção de um sistema radicular forte. Caso você for plantar o caqui, encha recipientes com compostos bem curtidos e alguma areia grossa ou pedra-pomes finas para ajudar na drenagem. Misture com o solo do jardim no fundo do buraco. Assim, mergulhe a árvore cultivada em um recipiente antes de erguê-la suavemente. Verifique as raízes do caqui e solte qualquer uma que pareça ter crescido em volta do interior do vaso, pois isso deve ajudá-las a fugir e a crescer no solo. Coloque a esfera de raiz no buraco e ajuste o solo por baixo, de modo que o nível do solo seja o mesmo que o nível do solo ao redor. Volte a encher com a mistura do solo e adubo firme, com a pressão para baixo à medida que for plantando ela. Conduza 3 estacas com espaçamento uniforme ao redor e do lado de fora da raiz, usando uma corda apropriada para árvores, mas definitivamente nenhum fio que possa danificar a casca e as hastes. Prenda a haste da árvore a uma altura do joelho acima do solo. Forre a muda com palha ao redor da base recém-plantada, especialmente se você tiver solo arenoso ou árvores que são plantadas em gramados ou pomares. Certifique-se de que a camada de cobertura não toque no caule da árvore, pois isso pode causar a podridão, devendo ser feito nos 3 primeiros anos após o seu plantio. Depois disso, as raízes devem ser espalhadas o suficiente para obter umidade e nutrientes suficientes. As árvores podem ser adubadas com substratos e farinhas de ossos ao redor da borda externa de sua linha de gotejamento. No entanto, se você mantiver o solo sob sua árvore livre de ervas daninhas, isso ajuda
As plantas cultivadas em vasos podem precisar de uma alimentação mais regular, bem como uma camada constante de cobertura de adubo. As árvores do caquezeiros geralmente são autoférteis e são polinizadas por abelhas e outros insetos. Dependendo da variedade e clima, a colheita é geralmente do outono para o inverno, pois as árvores parecem muito atraentes quando perdem suas folhas e retêm os frutos. Os frutos do caqui estão prontos quando mudam de cor do amarelo para o laranja e vermelho. As variedades adstringentes de clima frio são colhidas quando elas começam a amolecer após amadurecimento das frutas da árvore para dar sabor e textura mais suave. Seu sabor melhora com alguns dias depois de ser armazenado a temperatura ambiente. Portanto, manuseie a fruta com cuidado quando estiver colhendo para evitar contusões. Ambas continuarão a amadurecer uma vez colhidas e a doçura e a textura podem melhorar após um dia ou mais a temperatura ambiente. Mantenha os frutos na geladeira e eles devem ficar bons por algumas semanas. Este vídeo foi sobre os usos e benefícios e dicas de cultivo do caqui.